Pois é, chegamos já ao 14 dia, ou seja, 14º dia da jornada de 22 dias. Já tivemos aí, né, pessoal, um longo caminho, tá? E hoje é o último dia, né, da imagem pessoal, ou seja, né, do tema de imagem pessoal. Combinado? Porque a partir de agora vamos dar início à imagem, tá? Profissional, tá bom? Dividir, né, essa jornada de 22 dias, para quem ainda tá entrando aqui nessa transmissão, chegou de paraquedas, não tá entendendo nada. Bom, estou fazendo uma jornada de 22 dias, tá? Criando novo hábito, ou seja, criando novos hábitos, tá? Ou mesmo ressignificando, de repente você tem aí hábitos negativos, transformando em positivo e criando hábitos positivos aí para desenvolver habilidades, tá? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e dividir também em 3 etapas, ou seja, a primeira semana foi de autoimagem, a terceira de imagem pessoal, a qual a gente está aí finalizando, tá? E aliás, a segunda a gente está finalizando, que é de imagem pessoal, tá? E a terceira sobre imagem profissional, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você aí que deseja ter acesso facilmente aí a esses vídeos, tá? Aqui em cima vai estar na minha bio o grupo do Telegram. Lá você vai ter acesso a essa jornada aí do início. Combinado? Então, bora para o grande tema de hoje, né? Do último dia do tema de imagem pessoal. Bora lá? Bom, hoje no quarto dia, no 14º dia, imagem e credibilidade e confiança. O cérebro confia no previsível, coerência, gera segurança, aparência mais atitude e discurso, tá bom? Então, é alinhado a esses 3 tópicos, tá? Aparência, mais atitude e discurso. E agora eu te faço uma pergunta: como, Thelma, sustentar tudo isso? Tá bom? Ou seja, a gente vem trabalhando aí uma série de autoimagem, né? Autoimagem para você se identificar sua verdadeira essência primeiro, para então a gente alinhar aí a sua imagem pessoal com a imagem profissional. Olha que top, né? E isso, gente, é super treinável, tá? Por isso, quando você tem uma informação, você traz ela ali, você aplica, né? Várias vezes até se tornar um hábito. E aí, quando você gosta, meu amigo, minha amiga, você se torna excelente nisso, tá bom? Então, vamos lá? Aqui com a minha colinha, né? No dia 14. Bom, nesse dia, de verdade, a gente vai tocar num ponto assim, ó, fundamental, tá? Da neurociência, porque sim, a Thelma aqui, deixa até me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, tá? Eu sou Thelma Maria, eu trabalho com programação neurolinguística, tá? Sou pós-graduada, a minha graduação é sobre designer de moda, tá? Hoje eu trabalho, né? Nesse exato momento que eu tô gravando, eu trabalho eu sou corretora de imóveis, tá? Então, assim, gente, tudo isso que eu trago é baseado sobre neurolinguística, a ciência, tá? Eu não trago aqui do nada, não é a Thelma que traz o nada, tá? Eu já tenho experiência aí com essas questões desde 2017, tá? Faço sim atendimentos via Zoom, tá bom? Caso você queira aí, ó, desenvolver a sua autoimagem, imagem pessoal e profissional, baseado em neurolinguística, é só chamar aqui também aí na minha bio, combinado? Então, bora lá, sem mais delongas, né? Então, o que você vai ver hoje realmente é um ponto, assim, fundamental aí, tá? Da neurociência, para aplicar aí
um comportamento humano aí, ou seja, né, o cérebro, ele é uma máquina de previsão, ok? Então, bora lá. E no caso aí, para economizar aí energia, né, do cérebro, o que que acontece? O nosso cérebro, ele busca padrões, tá bom? Quando ele encontra coerência, e aí ele faz o quê? Ele relaxa, né? E libera é, oxi- é, oxitocina, tá? É um hormônio, gente, de confiança, tá bom? Quando ele encontra aí falha na matriz, tá bom? Então, eu não vou entrar nessa questão mais científica, mais técnica, não, sobre a ciência, porque aqui é mais um bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. O cérebro confia no previsível. Eu acabei de falar, né? Não se trata dele ser chato, não, viu, gente? É aquilo que eu falo, por isso que eu falo sobre a consistência, né? De você ter uma informação aí na sua mente e você, ó, aplicar até se tornar algo mais aí prático, de uma forma assim mais automática, tá bom? Seja no positivo, seja no negativo, tá? Então, essa coerência, ela gera em você uma certa segurança, certo? Quando você sabe do que você está fazendo, né? Mas quando você ainda não tem o conhecimento e não colocou em prática, então o quê? Lembra que eu falo muito sobre o não verbal, né? Da sua vestimenta, da sua postura, né? Isso é o que chega primeiro. Mas quando você, né, não tem aquele conhecimento ali aprofundado, né? Uma base, um pilar sobre aquele conhecimento, o que acontece muitas vezes, né, gente? Não vale nada essa casca aqui, não vale nada esse pá, esse impacto, porque realmente aí vai cair sobre terra quando você não sustenta, tá bom? Então, às vezes, gente, só precisa no não verbal, na imagem pessoal, às vezes você é como se fosse uma pessoa aí, ó, tá, que tá ali, tímida, desconfiada, mas às vezes você não verbal, tá? Precisa só o quê? Para te dar uma certa confiança. Às vezes algo, um, um acessório qualquer, alguma coisa que vá te deixar um pouquinho assim, ó, lá mais confiante sobre aquilo que você deseja passar, né? Então, eu não sei se está fazendo sentido, porque eu te falei, eu não vou me aprofundar nas questões da neurociência, tá? PNL, não vou me aprofundar. Aqui é mais um bate-papo, eu quero que faça sentido para você tudo isso que eu venho trazendo aqui para você nessa jornada, tá bom? E que faça muito sentido, você consiga colocar em prática tudo isso e que no final dessa jornada eu quero que você comente muito aqui, tá? Que fez sentido, que te ajudou. Então, é sobre isso, tá bom? Então, às vezes, no não verbal, precisa só de um acessório. Mas como você consegue sustentar isso, né? É você estudar muito sobre aquele assunto, porque aí te traz segurança, te traz confiança, tá? É aquilo que eu te falei, justamente para que possa sustentar aí ao longo prazo, tá? E aí você já começa a ficar aí, ó, no automático. Quando você já está no automático, é como dirigir um carro, né? Ou uma bicicleta. No início parece que não vai dar certo, você cai, no carro, nossa, meu Deus, é muita marcha, é muito movimento que você precisa fazer, né? Cognitivo, mas no final, quando você treina, quando chega no automático, não tem mais erro, não tem mais. Você tem uma confiança em si, né? Que você dirige aí de forma assim no automático, tá bom? Então, como sustentar aí essa imagem né, pessoal aí ao longo dessa jornada? Bora ver? Então, eu trouxe aqui três tópicos, tá? Ou seja, autenticidade, repetição, por isso que eu discuti aqui, falei um pouquinho para poder fixar na sua mente, né? Então, esses três tópicos: autoridade, repetição e integridade. Vamos entender esses três tópicos? Bom, autenticidade.
Não tente minimizar uma confiança que não é a sua, tá? Ajuste sua imagem à sua essência. Olha, é o que a Thelma fala aqui o tempo todo. Por isso, né? Essa jornada eu comecei aí com a autoimagem, você alinhada ali com a sua autoimagem, né? Com a sua essência, tá bom? E sobre a repetição, gente, é o que eu falo aqui o tempo todo, acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar, né? Mas será que você está fazendo, né? Ai, Thelma, já ouvi você falar muito sobre repetição, né? Mas você está fazendo? Aí é o ponto, ó, que entre aí, que fique com essa nesse dia, tá bom? Então, repetição é a confiança construída, né, em camadas, tá? É a soma de pequenos acertos diários. Olha que legal. Lembra que lá no início eu falei, gente, vamos começar aqui, ó, o início da escada tá aqui. Porque muitas vezes você quer chegar já lá, você quer algo, você quer um troféu, né? Eu sempre ponho aqui esse troféu, ó. Você quer esse troféu, você quer, né? Você quer um objetivo. Mas e o que você está fazendo, né? Para conseguir. Muitas vezes você já quer estar lá. Respeite o seu processo. Respeite, tá? Respeite o seu processo, ok? E integridade. Suas promessas devem ter mesmo peso que sua entrega. Olha lá, vou ler de novo essa frase, tá? A sua promessa deve ter o mesmo peso que sua entrega, tá bom? E para isso, olha lá, qual o pulo do gato aí? Eu vou ler uma frase, espero que faça um pouco de sentido aí para você, tá bom? Já deixa aqui nos comentários. A confiança sobe pela escada e desce de elevador, tá? Então, muitas vezes a gente tá nesse looping, né? Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta, tá? E aí eu espero que você já esteja aí, ó, fazendo todos os exercícios de respiração, né? Que eu ensinei aí nos primeiros vídeos, tá bom? Tomando aí a sua água quando você levanta. Antes de levantar, a primeira coisa é tomar água. Enfim, como você se sente? Eu vou começar novamente, ó. Como você sente que está alinhado entre o que você projeta, ou seja, a aparência, tá? E o que você entrega de atitude hoje. Vou ler de novo, tá? Como você sente que está alinhado entre o que você projeta, ou seja, a aparência, e o que você entrega de atitude hoje, tá? Põe aí no seu caderno, né? Quem está acompanhando tem um grupo, sim, viu, gente, de VIP. Quem está acompanhando tem o seu caderno. Então, para fazer sentido, você precisa estar lá no grupo do Telegram para assistir todos os vídeos, tá? Para que possa fazer sentido, coloque aí, anote no caderno, tá? Então, vamos lá. Então, é necessário, por isso que eu coloquei lá um vídeo sobre o não verbal. Então, é necessário, né, você aí, ó, dominar o não verbal. O não verbal não é só na vestimenta, e sim na postura. Assista lá o vídeo, tá bom? E aí, gente, olha, para que a gente possa eliminar, né, aqueles mimimis da nossa vida, né, eu trago aqui uma prática para vocês, tá bom? E no final, eu gostaria, vai ter uma tarefa como tem sempre em todos os vídeos, tá? Até mesmo porque eu tô desenvolvendo aí algumas pessoas que estão assim, olha, cada um no seu tempo, mas fazendo realmente a jornada
E eu tô muito feliz com o que todo mundo vem me trazendo, né, em off. Olha, Thelma tá me ajudando nisso. Olha, Thelma tá sendo bastante interessante aí essa jornada. Tô acompanhando diariamente dentro do meu tempo, mas já assisti, já repeti alguns vídeos. Isso para mim tá sendo assim, olha, gratificante, tá bom? Então vamos lá, para eliminar aí alguns mimimis da nossa vida, tá? A gente precisa substituir, tá? Algumas práticas, tá? Ou seja, um discurso aí meio que negativo para um discurso positivo. E aí, no final desse vídeo, eu gostaria que você deixasse aqui escrito se você gostaria de um PDF meu, tá? Trazendo essas práticas, porque não adianta, aqui você vai ouvir, vai entrar, né? E se você não praticar, ó, não serviu de nada essa informação, tá bom? Então, é substituir o eu acho que talvez a gente devesse pôr a minha reclamação, né? E troque o discurso por obrigado pelo seu tempo. Ó, aqui é só uma ideia, um exemplo, tá? Trocar a minha reclamação por obrigado pelo seu tempo. É só um exemplo, tá? Então, essa prática, gente, ela vale ouro. E aí, eu fiz aqui, eu deixei um trecho para não ficar muito longo aqui, até pulei aqui, tá, gente, que eu ia trazer muito conteúdo para vocês, tá? Por isso é interessante quando eu tenho aí os atendimentos em grupo, porque aí a gente se aprofunda mais, né? Ou mesmo presencialmente, tá? Presencialmente ou pelo Zoom, tá? Então, vamos, porque hoje eu falo presencialmente, gente, antes eu atendia presencialmente. Hoje, como eu estou trabalhando, né, na incorporadora, então o meu atendimento é mais pelo Zoom, tá bom? Caso você deseje aí. Então, eu trouxe um guia aqui de substituições, tá bom? E caso você queira esse guia, deixa aqui nos comentários, Thelma, eu quero o PDF do guia, tá bom? Deixa aqui nos comentários, que aí eu vou ver se eu consigo, gente, eu tá numa correria danada, mas eu vou ver se eu consigo fazer um PDF e deixar aqui no Linktree. Mas aí vai depender de quantos Thelma eu quero, tá bom? O tempo nosso é precioso, né, gente? Então, dependendo aqui do que você deixar aqui nos comentários, seja no Instagram, no YouTube, dependendo se você falar, Thelma, eu quero o PDF desse guia de substituição, tá bom? É um guia, gente, que você substitui a sua insegurança para a sua autoridade na sua imagem pessoal. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui uns 2 ou 3 para não ficar muito longo aqui, tá? É mais para vocês terem uma noção. Vamos lá, pedindo atenção. Pedindo atenção, né? Essa é uma situação, você tá lá pedindo atenção, tá? O discurso. Desculpe, vou até fazer aqui a não postura, tá? Olha lá. Desculpe incomodar, mas posso falar um segundo? Você faz isso, às vezes no telefone ou pessoalmente? Ai, desculpa incomodar. Eu posso falar um segundo, até com esse tom de voz, né? Agora, olha, isso aqui é o inseguro. Agora, olha você com a sua autoridade de uma alta imagem, né? Ali, ó, no topo. Top! Vamos lá. Você tem um minutinho para tratarmos desse assunto? Tá? Ou seja, desculpe incomodar, mas não posso falar. Desculpe, mas pode falar um segundo? Ou seja, você tem um minuto para tratarmos desse assunto? Tá bom? Então, esse é o primeiro. Vou ler um segundo aqui, até porque eu não posso ficar muito tempo aqui, preciso, né, salvar esse vídeo, tá bom? Para deixar aí nos canais de comunicação e também lá no grupo. Um segundo. Dando uma opinião, tá? Essa é a situação. Dando uma opinião.
eu acho que talvez a gente pudesse tentar. Você fala assim, eu acho que talvez a gente pudesse tentar, né? Substitua para. Com base na minha experiência, o caminho é, né? Ou seja, a situação, dando uma opinião, né? Às vezes você está ali numa palestra, por exemplo, aí, gente, você alinhou sua palestra, você estruturou, você tem aquele conhecimento e você está passando, mas sempre vai ter um. E isso é comum, viu, gente? Eu costumo fazer palestra, é muito comum. Sempre vai ter um que vai querer dar a opinião dele. Tá tudo certo, gente, né? Não existe o certo e o errado, né? Tá tudo certo. Mas você que está ali, então você que direciona a sua palestra, né? Então aí a pessoa vai chegar para você e falar assim: eu acho que talvez a gente pudesse tentar fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você responde, né? Com base em minha experiência, o caminho é, tá? Então, é uma forma delicada, né, de você não ser grosseira com a pessoa, mas muitas vezes quem está direcionando é você. Não existe o certo e o errado, existe você estar ali dominando aquela situação, tá bom? Então, vocês gostariam de ter esse guia de substituição, né? Deixa aqui nos comentários, tá? De substituição da pessoa insegura do seu, né? Da sua imagem pessoal insegura para sua imagem pessoal segura de si. Beleza, então. Então, vamos lá, porque sim, gente, eu vou deixar tarefas, né? Então, a tarefa de hoje, tanto para o grupo quanto para você que está aqui me assistindo, né? É responder aqui, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Aqui nas minhas redes sociais, se você gostaria de ter esse guia, tá bom? Essa é a tarefa. Por que eu falo tarefa, gente? Porque todos que estão aí cumprindo as tarefas, eu estou colocando, né, aqui, ó, o nome do pessoal que tá no grupo do WhatsApp, tá, gente? Tem toda uma regra. Então, vai primeiro agora pro grupo do Telegram entender, assista os vídeos que você vai entender que se tiver ainda dentro do prazo, você vai conseguir entrar e aí o seu nome vai estar aqui, porque o pessoal do grupo vai ganhar o meu livro, né, a qual eu sou coautora, Auto Coach na Roda da Vida, tá? E aí depois que passar, gente, aqui os 22 dias, eu vou ler alguns trechos, eu vou discutir sobre esse livro que tá assim, ó, maravilhoso, tá? São 12 coautoras, a Bia Nóbrega é a autora, né? E nos convidou aí para escrever esse livro, tá bom? Juntas. Então, quem estiver no grupo do WhatsApp, tá? Quem fizer essa tarefa, eu vou colocar os nomes aqui, tá bom? E aí eu venho gravar o vídeo também colocando os nomes, como eu já fiz em outros vídeos, tá bom? Então, é sobre isso. Então, deixa aí nos comentários se tá fazendo sentido tudo isso para você, se você tá gostando, se você já assistiu aí algum dos vídeos, se você gostaria de participar aí dessa jornada do começo ao fim, tá bom? Então, ó, beijos, até o próximo vídeo.